Nascido em 18 de junho de 1929, na cidade banhada pelo rio Reno, Dunsford, George Herbert se tornou um dos mais renomados intelectuais contemporâneos. Ainda vivo, começou a lecionar filosofia e sociologia em 1961 na Escola de Frankfurt. Aposentou-se em 1994, porém não parou de participar nas questões de que sempre trabalhou. Um dos eixos da discussão do filósofo é a crítica ao tecnicismo e ao cientificismo, que, em seu ver, reduziam todo o conhecimento humano ao domínio de técnica e modelos de ciências empíricas, limitando assim o campo de atuação da razão humana ao conhecimento objetivo e prático. Entre as obras e artigos publicados na década de 1960, destaca-se a mudança estrutural da esfera pública, abordando a legitimidade da autoridade política com um consenso e discussão racional. Introduzindo uma nova visão a respeito das relações entre linguagem e sociedade, em 1981, Habermas publicou aquela que é considerada sua mais importante obra, A Teoria da Ação Comunicativa. A premissa básica da teoria da ação comunicativa é de que homens são capazes de ação e, para tanto, se utilizam de linguagens para se comunicar buscando chegar ao entendimento. Com base na ação comunicativa e a linguagem, esta constitui um meio através do qual as interações sociais se dão no mundo da vida. O conceito agir comunicativo é, portanto, a interação de pelo menos dois sujeitos capazes de se expressar através da linguagem e que, por meios verbais ou não, estabelecem uma relação entre si. Teoria da ação comunicativa é a obra onde esse empreendimento é construído do ponto de vista teórico. A construção dele se baseia em dois pontos importantes: a visão de um mundo social que surge de uma reflexão conjunta e a ideia de um método de ação que seja intersubjetiva e volta para um consenso comunicativo. A ação intersubjetiva é um dos pontos principais, pois a subjetividade não é construída através de um ato solidário, mas é resultante das complexas interações que se estabelecem nesse mundo social. Racionalidade comunicativa está muito ligada com o agir comunicativo, que tem como busca o consenso entre sujeitos que são capazes de falar e agir. Para isso, é necessário entender que existe o agir comunicativo, o agir instrumental e o agir estratégico. O agir comunicativo ele é caracterizado por ser uma comunicação livre, racional e crítica, em que as decisões elas levam em conta os interesses interpessoais de bem comum, chegando assim a um consenso. Já o agir estratégico, ele é mais formal e as decisões elas consideram interesses individuais. Nesse caso, não importa os conteúdos das ideias e dos princípios que possam ser racionais, mas a forma como essas ideias elas podem ser utilizadas para a obtenção de um fim qualquer. Já na racionalidade instrumental, é caracterizada, antes de tudo, pela relação de meios e fins. Ela só diz respeito a meios e a eficácia na escolha do meio para poder atingir assim um fim, seja esse fim qualquer. Além disso, o filósofo indica 4 pretensões de validade, implícitas em qualquer ato comunicativo, que tem por objetivo a mútua compreensão, que são: pretensão de inteligibilidade, as expressões devem ser inteligíveis; pretensão de verdade, o conteúdo deve ser verdadeiro; a pretensão da sinceridade, o falante tem que ser sincero no que fala; e a pretensão de correção normativa, os proferimentos têm que ser corretos no contexto de normas e valores existentes. Para exemplificar, trazemos a seguinte situação. Um sujeito X promete doar uma pequena quantidade de dinheiro para o sujeito Y, porém sem saber que este vai utilizar o dinheiro em um assalto, através da compra de uma arma, por exemplo. Portanto, Y se beneficiou do agir estratégico, uma vez que se tivesse revelado para X o verdadeiro propósito, presume-se que este não seria contingente com a tal ação. Agora Y tivesse revelado sua meta, haveria um consenso em deliberar para o bem e para o mal. Este é o agir comunicativo, onde se utiliza da razão para o entendimento e não como instrumento ou estratégia para determinado fim.
A teoria da modernidade ela é integrante da teoria do agir comunicativo e nela Habermas fala das duas esferas que coexistem na sociedade, que é o sistema e o mundo. O sistema ele é vinculado ao agir estratégico, a adequação de meios e dos fins, incorporada em relações hierárquicas de poder político e economia, caracterizando assim uma reprodução material. O mundo da vida ele é vinculado ao agir comunicativo, que é o conjunto de linguagem, de redes e de significados que compõem determinada visão de mundo. Sejam eles referentes aos fatos objetivos, às normas sociais ou aos conteúdos subjetivos, caracterizando assim uma reprodução simbólica. Habermas traz uma visão interessante sobre esfera pública. Esfera pública é o domínio ou espaço social reconhecido, mas não institucionalizado, onde há livre circulação de questões, pontos de vista e argumentos provenientes das vivências diárias dos sujeitos, gera opinião pública e vontades coletivas. Assim como as câmeras e tribunais existem por meio dos debates institucionalizados. A esfera pública se realiza por meio da livre flutuação de problemas e contribuições, discussões realizadas por todos sobre tudo aquilo que lhes interessa. Para ajudar a definir o que seria uma esfera pública, o teórico se utiliza de uma metáfora, a dos sensores sociais, em que a esfera pública ela seria na sociedade uma ampla rede de radares que atuaria para ajudar na percepção de problemas e, portanto, assim, gerar uma observação dentro da própria sociedade. E ainda nessa sugestão dos radares sociais, tem a metáfora da caixa de ressonância, onde a esfera pública ainda assim não é capaz de resolver o problema sozinha. Então, ela aumenta o eco, o volume, para assim conseguir chamar a atenção dos parlamentares e orientar suas decisões, como se ela fosse se levando no interior da sociedade, como se ela fosse crescendo até chegar nas instituições de maior poder para assim poder gerar mudanças. Habermas começa um processo de aplicação da sua concepção de teoria do discurso à política contemporânea. Sua relevância está no fim da inconsistência nas questões que envolvem toda a comunidade, propondo uma participação mais ativa e igualitária de todos os cidadãos nas discussões em torno de uma opinião pública. A obra é ainda mais importante quando dentro de um contexto atual de qualquer regime que se pretende democrático. Habermas sugere um modelo ideal de ação comunicativa no qual as pessoas interagem através da linguagem, organizam-se em sociedade e procuram consenso de forma não coercitiva. Defende que o exercício da cidadania estende-se para além da mera participação no processo eleitoral, exigindo uma participação mais direta dos indivíduos no domínio da esfera pública, em um processo contínuo de discussão e crítica de normas e valores sociais. As questões sociais e coletivas devem ser objeto de apreciação de todos.